Hoje a gente vai testar, cortar e gravar 8 materiais diferentes na M1 da X-Tool. Vamos começar por um dos materiais que vocês mais me perguntaram, que é o feltro. A gente vai fazer aqui esse chaveirinho muito fofo. Eu comecei colocando ele na minha máquina e eu coloquei esses pedacinhos de fita crepe no cantinho pra ter certeza que ele não vai se mexer e sair do lugar enquanto corta. As configurações de corte que você vai usar na sua máquina vão depender do material que você tá usando, porque tem espessuras e cores diferentes de feltro. Eu fiz alguns testes pro meu e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo exatamente a configuração que eu usei pra cada uma dessas cores, incluindo o branco. A potência que você usar na máquina vai depender da cor do feltro que você está usando, porque as cores mais escuras, elas absorvem mais o calor do laser e cortam mais rápido. As cores mais claras precisam de um pouco mais de potência, principalmente o branco. Mas você pode ver aqui que realmente dá certo. As partes que eu cortei ficaram assim e agora a gente vai juntar elas. Eu comecei juntando a parte de cima do donut com a parte rosa. E eu tô costurando isso pra ficar mais seguro, mas você também pode usar cola se você quiser. E eu também já juntei a parte de trás e eu comecei fazendo a costura do meio do donut primeiro. Agora, pra parte de fora, eu vou usar uma linha marrom pra não ficar parecendo a costura, mas eu não vou costurar ele inteiro. Eu vou fazer só metade ou um pouco menos da metade pra eu poder começar a colocar o enchimento. Conforme eu vou colocando a manta acrílica e ele vai ficando cheio, eu vou costurando o resto do donut até chegar no final. E conforme eu vou fazendo isso, eu vou adicionando mais enchimento. No final da costura, eu vou adicionar essa alça aqui, que é onde a gente vai prender o gancho do chaveiro. É basicamente aquele retângulo que a gente pegou, eu vou dobrar ele no meio e costurar aqui na ponta. Agora só falta o granulado colorido em cima. Então eu peguei aquelas tirinhas que a gente cortou com a máquina e eu vou cortar pedacinhos pequenos dela com a tesoura. Eu poderia fazer isso direto com a máquina, mas eu quero aqui pedaços mais irregulares e eu posso controlar isso na hora que eu tô cortando com a tesoura mesmo. Eu peguei cada um desses pedaços com a pinça pra ficar um pouco mais fácil e fui passando cola em um lado deles. Eu coloquei eles no lugar certo e agora tem que esperar secar bem pra não sair do lugar. Agora é só adicionar o gancho e pronto, ficou assim o chaveiro de donut, coisa mais fofa. O próximo material que a gente vai fazer é o tecido. Nesse caso eu vou usar o couro sintético porque ele é maravilhoso de cortar com essa máquina e a gente consegue cortar ele com a lâmina. Eu coloquei meus 2 pedaços de couro na base de corte e coloquei isso na máquina. E essa aqui é a configuração de corte que eu vou usar para esse material. As partes que eu cortei ficaram assim e agora a gente vai juntar isso para fazer como se fosse um bordado ou um aplique de roupa. Eu comecei passando um pouco de cola só para segurar no lugar certo e agora eu vou costurar para fazer o acabamento disso usando uma linha rosa. Eu basicamente fui fazendo alguns pontinhos em volta de tudo, bem pequenininho para não chamar muita atenção. E agora é só fazer o acabamento na parte de trás, fazer um nozinho pra não soltar a costura. No final ele ficou assim e agora a gente pode aplicar isso em calça, jaqueta, bolsa, no que a gente quiser. É um jeito muito legal e muito fácil de customizar suas coisas. Outro material que vocês já me viram usando muito na máquina é o papel colorido. Tem tanta coisa legal que a gente pode criar com essa máquina usando papel colorido, mas agora a gente vai fazer essas decorações de borboleta pra colocar na parede do quarto. E pra isso eu vou usar o papel preto e laranja. Eu peguei um desenho de borboleta na internet mesmo e eu só tirei o contorno disso pra usar na máquina. A parte preta demorou um pouco mais pra cortar porque tem vários mini detalhes. Então eu comecei fazendo o corte da parte laranja e enquanto a parte preta tá cortando, eu vou fazer um degradê nessa parte aqui. Então eu basicamente peguei o lápis de cor laranja escuro e fui pintando toda essa parte de baixo. Agora com a parte preta, eu vou começar marcando aqui na parte de cima onde vão ficar essas bolinhas de cima e eu vou pintar essa parte de cima de branco. Nesse caso eu tô usando uma caneta branca, mas pode usar tinta, pode usar lápis de cor também. Agora o que eu vou fazer pra juntar essas duas partes é, eu vou começar dobrando a parte preta no meio, que é pra ela ter um pouco de relevo. E eu vou usar a fita banana da Mimo pra ter ainda mais relevo nisso. Ela é esse quadradinho, então eu vou cortar um pedaço pra ficar comprido e vou colar aqui no meio da borboleta. Ela é dupla face, então eu já consigo juntar as duas partes de uma vez. E ela fica assim, com esse relevo muito legal. Eu fiz várias borboletas de tamanhos diferentes pra colocar na parede. E ficou muito legal. Eu também usei a fita banana pra colar elas na parede, porque aí fica essa sombrinha por baixo, parece que elas realmente estão voando. Agora a gente vai usar um dos meus materiais preferidos de cortar nessa máquina, que é o MDF. E eu vou fazer esse jogo da velha muito legal. Esse desenho fui eu mesma que fiz no Adobe Illustrator, mas claro que se você quiser, você pode pegar uma imagem pronta da internet. Então eu comecei colocando a minha placa de MDF dentro da máquina e agora vamos ajustar o arquivo. Eu ajustei o tamanho o maior possível pra aproveitar o máximo da placa e coloquei a máquina pra cortar com as configurações que já tem prontas. Como sempre, ela começou fazendo toda a gravação do desenho e depois cortando em volta. O motivo que ela faz isso é porque se cortar primeiro, pode ser que saia do lugar e a gravação pode ficar torta, então ela sempre começa pela gravação. E isso é uma coisa que ela já tem configurada, então você não precisa se preocupar. A parte de baixo do jogo da velha, eu tive que cortar em outro MDF separado. E todas as peças no final são essas daqui, e agora a gente vai montar isso. Eu passei uma super cola em toda a parte de trás
laterais desse grid aqui e coloquei isso exatamente na posição certa. E agora é só esperar isso secar. E pronto, é basicamente isso, agora é só começar a jogar. Claro que se você quiser, você também pode pintar essas peças, que também ia ficar bem legal. Outro material muito legal que dá pra cortar na máquina é papelão. Nesse caso aqui eu vou usar papel Paraná, que é esse papelão cinza mais fininho. Eu vou cortar isso no laser e a máquina também já tem uma pré-configuração pra isso e é ela que eu vou usar. Vamos usar ele pra fazer um marca-páginas com tema místico muito legal. Essa imagem aqui da espada e da cobra eu peguei pronta na internet. E aqui eu só ajustei o tamanho que eu quero ela. A máquina também já tem uma pré-configuração pra esse tipo de papelão. Então foi ela que eu usei nesse caso. Ele ficou assim e claro que você pode usar ele junto desse jeito ou separado pra vários livros. E quando você coloca ele no livro, fica assim, a punhadora da espada pra fora ou a cabecinha da cobra, que fica a coisa mais fofa. Com a M1 a gente também consegue fazer gravação em metal. Eu vou usar essa plaquinha de metal aqui pra fazer um colar ou um chaveiro. Eu também fiz esse desenho no Adobe Illustrator, mas você pode fazer à mão e digitalizar ou pegar uma imagem pronta na internet. Então eu basicamente coloquei essa plaquinha de metal na máquina, ajustei a posição do desenho e usei a configuração de gravação que a máquina já tem. Esse processo de gravação demorou bastante tempo porque o metal é um material muito duro, então ele tem que passar bem devagar pra fazer a marcação. Mas valeu muito a pena porque no final ficou esse resultado muito legal. O desenho ele meio que interage com a luz dependendo de como ela bate nele. Esse é um processo bem fácil, você pode inclusive colocar várias plaquinhas de metal ao mesmo tempo na máquina e já gravar todas elas de uma vez. A gente também pode fazer corte em madeira com ela. Então agora a gente vai fazer esse expositor de joias aqui. Pra esse tipo de material é bom tomar cuidado. Eu não percebi que o meu pedaço de madeira tava curvado e ele acabou saindo do lugar no meio do corte. Então eu cortei um pedaço novo de madeira que tivesse menos curvado e dessa vez deu certo. Esse é um projeto que eu peguei pronto dentro do próprio Creative Space. E você também pode fazer isso, tem vários projetos lá que você pode procurar. Ela tem essas duas partes, a árvore e essa outra partezinha aqui que a gente vai juntar embaixo pra poder deixar a árvore de pé. Ela basicamente se encaixa assim e agora a árvore pode ficar de pé e você pode pendurar as suas joias, os seus bijus, pulseiras, colares, o que você quiser. E por último, o material que eu tava mais animada pra testar, que é o acrílico. A M1 pode cortar acrílico opaco colorido, então qualquer cor que não seja transparente e nem branco. A gente vai fazer aqui dois tipos de porta-copo. Pro primeiro deles eu vou usar o acrílico amarelo. Eu vou começar tirando esse filme de proteção dos dois lados que vem junto com o acrílico. E eu botei a máquina para cortar. Essas são as configurações que eu usei no caso do acrílico amarelo. Ele ficou assim, é muito legal como fica perfeito esse corte. Agora pro acrílico vermelho eu usei essas configurações aqui. Como é uma cor um pouco mais escura, é mais fácil e mais rápido de cortar. Agora a gente vai usar o vinil adesivo da Mimo. Nesse caso, pra combinar com o vermelho, eu vou usar o rosa. Então eu comecei cortando um pedaço que eu quero usar que cabe na minha máquina e coloquei ele na base de corte. Nesse caso a gente vai usar a lâmina pra cortar. E eu usei a pré-configuração também que já tem na máquina. Nesse caso a gente quer cortar só a camada de cima do adesivo e não cortar ele inteiro. Agora eu vou usar esse filme transfer pra posicionar o vinil pra ficar perfeitinho. Então eu cortei um tamanho mais ou menos que caiba e tirei todas as partes do adesivo que eu não quero usar. Agora é só posicionar isso no acrílico. Esse filme transfer ajuda a ficar muito mais fácil de posicionar no lugar certo. No final os porta-copos ficaram assim. Isso tá me dando muitas ideias, imagina a quantidade de coisa que a gente pode criar com isso. E por último eu tenho um bônus aqui pra você. Isso dá pra fazer na madeira, no MDF, no papelão, em qualquer material que você consiga gravar. A gente vai fazer essa tag aqui do Spotify. E no Illustrator eu criei esse formato pra cortar em volta. É bem facinho, é basicamente só fazer um retângulo e arredondar as pontas. E quando eu passo isso pro Creative Space, eu basicamente vou selecionar a parte de fora pra cortar e a parte de dentro pra gravar. Eu fiz com o MDF mesmo pra mostrar pra vocês que é fácil. E ele fica assim, você pode colocar uma argola pra transformar ele num chaveiro. E você pode usar o Spotify pra ler esse código e abrir a música que você mais gosta. Então é isso pro vídeo de hoje. Como você pode ver, essa máquina é muito versátil. Ainda tem vários outros materiais que você pode usar nela que a gente ainda não testou. Me fala aqui nos comentários o que você achou e quais materiais você quer que a gente ainda teste. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like. Até o próximo vídeo.